Olá, pessoal! Boas-vindas a mais uma análise aprofundada produzida pela Ford College. Hoje a gente vai falar sobre estratégias de alocação de recursos, focando de vez no delicado equilíbrio entre CPU e memória em contratos inteligentes. Só para situar todo mundo, esse conteúdo faz parte da nossa série de Resource Management em C-Level, dentro do módulo Understanding C-Level Execution, que é basicamente o coração da trilha Advanced Solana Concepts. Bom, na lição anterior, a gente detalhou aquelas técnicas super eficientes de memória no C-Level, né? Mas vamos ser sinceros, a otimização nunca acontece num vácuo. Hoje chegou o momento de pegar essas táticas e ver como elas afetam o outro lado da moeda, o nosso poder de processamento. Bora mergulhar nisso e transformar esse eterno cabo de guerra técnico num processo de decisão totalmente previsível. Dando uma olhada bem rápida no nosso roteiro para garantir uma jornada fluida hoje. Seção 1. Vamos ver o grande dilema dos recursos. 2. A balança exata entre CPU e memória. 3. Os 3 cenários do mundo real. 4. A nossa tabela de decisão. E a gente fecha com a seção 5, que é o fluxo prático de otimização. Então, vamos direto para a seção 1. O grande dilema dos recursos e os temidos limites do C-Level. Olha, qualquer pessoa que escreve contratos inteligentes para a Solana sabe que mais cedo ou mais tarde a gente bate de frente com uma parede bem dura, que são os limites estritos do C-Level. A grande verdade é que não tem recurso infinito rodando na nuvem. A gente tem que enxergar os recursos do sistema como 2 orçamentos operacionais, que são super rígidos e que vivem interconectados. De um lado, temos as unidades de computação, que funcionam basicamente como a verba para executar as sequências de instruções. Do outro lado, a gente tem a memória, que é o nosso orçamento de espaço para o tamanho das contas, para aquelas alocações no heap e para as estruturas temporárias. O ponto é, cada linha de código que a gente escreve consome fatalmente uma dessas moedas. Avançando para a seção 2, a balança entre CPU e memória, onde vamos colocar esses trade-offs na balança de verdade. O conceito central dessa dinâmica inteira é pensar numa gangorra, um clássico toma lá dá cá. Economizar de um lado quase sempre vai te cobrar um preço salgado do outro. Pensa comigo, se a gente prioriza a CPU ali no lado esquerdo, a estratégia mais comum é desempacotar todas as contas numas estruturas enormes e super confortáveis direto na memória. Legal, isso simplifica seu código, reduz bastante aquele branching complexo, mas o uso de heap stack vai para as nuvens. Agora, olhando para o outro lado, se o seu foco total for proteger a memória, a gente adota o acesso em streaming, puxando só os bytes que realmente precisa. A memória transitória cai lá para baixo, só que isso exige da máquina ler e processar os mesmos dados repetidas vezes. E o resultado? Isso simplesmente derrete o nosso orçamento de CPU. Mas tem um fator completamente oculto nessa brincadeira. O ponto que muita gente ignora é o que acontece com o paralelismo. Na prática, o runtime do C-Level é uma máquina incrível de agendar transações paralelas, desde que, claro, as contas não entrem em conflito. Então, se a gente escolhe reduzir a pegada de memória por transação, essas operações ficam incrivelmente amigáveis para rodar em vários núcleos ao mesmo tempo. Mas muita calma nessa hora. Esse paralelismo super agressivo pode fazer com que a CPU total consumida dispare por segundo de relógio, simplesmente porque o sistema começa a executar trabalhos e verificações duplicadas simultaneamente. É uma faca de 2 gumes bem afiada. Certo, seção 3. 3 cenários do mundo real, trazendo tudo isso da teoria para a prática. A gente percebe direto, conversando com quem desenvolve na comunidade da Ford College, que esses conceitos mais abstratos só dão aquele clique quando a gente coloca sob estresse real. O cenário A é um clássico absoluto, um roteador de pagamentos de alta vazão. Imagina um sistema processando milhares de transferências minúsculas a cada segundo. A latência é super rígida, não tem margem de erro, o estado de cada conta ali é minúsculo, mas a concorrência é insana. A estratégia ideal? Bom, a gente joga pela janela o bom senso convencional de economizar espaço, minimiza totalmente os caminhos condicionais e usa structs empacotadas de layout fixo. Na ponta do lápis, a gente sacrifica um pouco o tamanho do código na memória, mas garante que a CPU execute o mínimo de instruções possível. Aqui, a velocidade é o que vence o jogo. Já no cenário B, o jogo vira completamente. Pense em rodar análises de dados pesadas sobre estados imensos, como varrer registros gigantescos de tokens on-chain. Do nada, a nossa restrição dominante não é mais a velocidade, e sim a pura e simples falta de memória. Se a gente tenta subir tudo de uma vez, tomamos na hora o temido rego OMO, ou Out of Memory. A tática de sobrevivência para isso é usar aquele streaming preguiçoso e fazer o processamento em pequenos lotes ao longo de várias épocas. A gente salva a transação de explodir a memória? Salva. Mas a conta chega caríssima lá na CPU, que vai ter que refazer esse trabalho de parsing várias e várias vezes.
E tem o cenário C, que deve ser a realidade da maioria em aplicações descentralizadas: fluxos interativos complexos. Pensa numa transação típica de marketplace que esbarra em contas de garantia, em metadados, no perfil do usuário. É literalmente um campo minado onde CPU e memória dividem perfeitamente a posição de restrição. A sacada inteligente da arquitetura aqui é aplicar pesados padrões de ownership e borrowing do Rust, para evitar copiar memória à toa e empurrar as computações mais brutas para fora do caminho crítico. Basicamente, a gente aceita gastar uma CPU extra com validações para garantir que o uso de memória não vai engasgar a capacidade do C-Level de escalar isso lá na frente. Vamos para a seção 4, a tabela de decisão, a nossa matriz de engenharia. Chegamos ao momento de transformar tudo isso numa ferramenta para usar todo dia. Encarem essa matriz comparativa como um verdadeiro mapa de navegação de riscos. Olhando a primeira linha, trabalhar com dados empacotados segura o uso da CPU no nível baixo a moderado, mas joga a memória temporária lá para o alto. E qual o modo de falha? Bater a cabeça no teto de memória e gerar o pânico do sistema, o OM. Na segunda linha, o streaming inverte o jogo. Você tem baixíssima memória, mas a CPU vai gritar. O risco letal aqui é o esgotamento total da computação, aquele timeout que frustra qualquer operação. E na terceira via, com as transações fragmentadas, a gente salva a memória individual de cada transação, mas a CPU total aglomerada sobe absurdamente. O problema aí passa a ser financeiro, as taxas ficam caras e a coordenação super complexa. A verdade é que a arquitetura perfeita é só a arte de escolher qual veneno é o menos letal para o seu projeto. Fechando com a seção 5, fluxo prático de otimização. Um processo de 4 etapas bem pragmático. Olha, ter uma tabela como referência é fantástico, mas engenharia no mundo real precisa de processo repetível. Então vamos de ciclo de 4 etapas direto ao ponto. Passo 1. Analise os perfis friamente e defina qual é a restrição dominante dessa carga de trabalho. É latência? É a memória estourando ou a computação no talo? Passo 2, vá até aquela nossa matriz e escolha a estratégia base ideal. Passo 3, aplique limites, os famosos limiares matemáticos explícitos. E passo 4, que muita gente pula, documente na arquitetura de forma clara quais são os custos esperados. Jamais faça uma otimização invisível. Para dar um destaque rápido no passo 3, aplicar limiares é o verdadeiro segredo de sistemas maduros. O foco é arrancar aquelas adivinhações qualitativas da equipe, sabe? Tipo, eu acho que isso aqui gasta muita memória. Não, transforme isso em regras inegociáveis. Um exemplo clássico. Adote como lei que, se o pacote de dados exceder, digamos, 50% do limite de memória do C-Level por transação, a arquitetura tem que obrigatoriamente ser tratada como limitada por memória e forçar estratégias de streaming. Fim de papo. Isso arranca o achismo pela raiz. O que nos traz incrivelmente a grande essência do papo de hoje. Essa frase resume toda a filosofia por trás de construir em alta performance. A alocação de recursos é o puro mapeamento do perfil da sua carga de trabalho para uma estratégia, e não uma bala de prata que você sai aplicando em tudo que vê pela frente. Reduzir as avocações não é bom por natureza se isso for derreter sua CPU a ponto de matar a transação. Otimizar é, no fim das contas, a precisão de casar as dores do caso de uso com a ferramenta certa. Chegando aos próximos passos, rumo aos Foundations of Execution Optimization. Para a gente fechar nossa explicação de hoje, lembrem que o trabalho não acaba lá no quadro branco do planejamento. Na nossa próxima lição, a gente vai pegar essas tabelas e transformar em puro código testável. Mas eu deixo um belo desafio para vocês pensarem até lá. Peguem um contrato inteligente em que a equipe de vocês esteja trabalhando. Como as escolhas de dados que vocês tomaram hoje vão se comportar se o volume multiplicar por 10? O que vai quebrar primeiro, a CPU ou a memória? Pensem bem nisso. Muito obrigado mesmo por acompanharem essa análise. E claro, não esqueçam de acessar o site ford.college para mergulhar de cabeça nesse universo espetacular e dominar os recursos da Web3. Um forte abraço e até a próxima.